Bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia. Para quem é aí, Save, muito bom dia também. Bom dia, queridas. Bom dia, preciosas. Bom dia. Bom dia. Hoje nós vamos ministrar um pouco sobre questões mais internas e como o Senhor, Ele é poderoso para transformar tudo aquilo que está dentro do nosso coração, que a gente não consegue lidar no mundo espiritual, que a gente não entende o porquê está acontecendo, e padrões onde nós estamos inseridos. O Senhor vai fazer uma revolução no seu coração, tenho certeza, na sua família, e sei que Deus tem grandes coisas para você hoje. Bom dia, deixa eu ver quem está entrando aqui. Bom dia, Evilene, bom dia, meu amor. Bom dia, Cris, Nélia, Marley, bom dia. Jo, bom dia. Bom dia, Josi, bom dia, Cris, bom dia, Eide, bom dia, querida. Rosane, Sara, Ivoneide, bom dia, Eliette. Doutora Lide, bom dia, querida. Suelen, Sônia, bom dia. Cíntia, bom dia. Natália, Carol, Paula, Cirleia, bom dia. Caroline, bom dia, Marta. Luísa, Carla, bom dia. Elizabeth, bom dia, Priscila, bom dia, Marcele, bom dia, bom dia, bom dia. Raquel, bom dia. Shalom, a paz do nosso amado. Aleluia. Muito bem. Raquel, bom dia, bom dia. Bom dia, Gisele, cardiopediatra. Bom dia, minha querida. Bom dia. Falando de Salvador, aí a doutora Lídia está falando de Salvador. Bom dia. Tem gente do Rio de Janeiro. Convida as amigas, os amigos, pega esse avião aí e envie para o máximo de pessoas para receber essa palavra. Ana Ju, Sara, bom dia. Bom dia, Joia. Bom dia. Bom dia, Elizabeth, bom dia. Helenice, bom dia. Vem no Piauí. Oh, meu Deus, que vontade de abraçar esse povo. Que vontade. Nana, bom dia. Dani, bom dia. Rio Grande do Norte. Isso. Oh, lugar maravilhoso. Vocês sabiam que eu já morei em Natal? Eu era criança, pequena. Meu pai tinha uma empresa e aí ele foi remanejado para esse lugar e eu me lembro de poucas coisas, mas do que eu me lembro, só de coisa boa do Rio Grande do Norte. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre um personagem da Bíblia que tinha alguns traumas, porém ele tinha muitas vitórias na força do ódio, sabe? Você já viu isso? Na força do ódio? Como as pessoas conseguem tantas coisas na força do ódio.
E hoje nós vamos falar sobre esse personagem e o Senhor compartilhou comigo algo muito, muito interessante, muito profundo. E Deus vai fazer grandes coisas na sua vida também. Deus vai falar com você. Amém? Vamos orar. Vamos orar. Eu sei que Deus tem grandes coisas, que nesse feriadão aqui no Rio de Janeiro a gente está, né? Feriadão. Você tá aí, onde você tá também tá no feriadão. E até por isso que eu marquei um pouquinho mais tarde, para deixar vocês dormirem mais um pouco, porque eu sempre marco muito cedo. O pessoal tá entrando aí, muito bem. Muito bem. Sejam bem-vindos, todos vocês. Sejam bem-vindos. Bem-vindos. Vamos lá. Vamos orar enquanto isso, enquanto o pessoal está entrando. Vamos orar. Pai, no nome precioso de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor essa live. Que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. Sabemos, Senhor, que tudo é possível para Ti. Sabemos, Senhor, que o Teu braço estendido alcança onde a nossa mente não pode imaginar. Sabemos, Senhor, que Tu estás sempre pronto para abençoar os Teus filhos, as Tuas filhas. Ah, Senhor, e nós estamos aqui essa manhã reunidas e reunidos também, né? Tem homens aqui. Senhor Deus, estamos aqui com o coração, com muita expectativa daquilo que o Senhor vai derramar sobre nós, apontamentos muito específicos que o Senhor vai derramar sobre nós. Espírito Santo, muita cura que o Senhor vai derramar sobre os corações, respostas que o Senhor vai derramar, Senhor, nessa manhã bendita e quando as pessoas começarem a acessar para serem ministradas depois do ao vivo. Eu sei, Senhor, que Tu tens um plano perfeito para cada um de nós. Eu sei, Senhor Deus, que a Tua palavra é verdadeira e refrigera a alma. A Tua verdade, a Tua luz, Senhor, entra no nosso interior e traz à tona tudo aquilo que precisa ser mudado, moldado, transformado, jogado fora, ou tudo aquilo que nós precisamos, Senhor Deus, de crescimento, que precisamos, Senhor Deus, de libertação. Precisamos, Senhor Deus, além de cura, precisamos de restauração. Senhor, fala conosco nessa manhã. Eu sei que tem mulheres aqui com casamentos destruídos, com casamentos frios, com casamentos por um fio, Senhor. Oh, Senhor, e eu sei que o Senhor vai fazer algo poderoso. Nessa manhã vai posicionar muitas mulheres aqui. Sei também que nessa live há pessoas aqui que estão buscando respostas acerca, Senhor Deus, de mudanças na sua vida, respostas a respeito de aceitar algo ou não, respostas sobre o chamado, sobre o ministério, sobre a maternidade. E sei também, Senhor Deus, que existem pessoas aqui nessa live buscando, Senhor, uma solução, buscando uma resposta a respeito dos seus relacionamentos, dos seus vínculos de amizade, Senhor Deus, de parentes. E eu quero te pedir, Senhor Deus, que a Tua palavra venha dar resposta a todos esses queridos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que no meio da tormenta, os Teus filhos consigam vislumbrar o Senhor Jesus no barco. Eu sei, Senhor Deus, que a fé que move montanhas, essa fé é a que vai operar. Ó, Senhor Deus, nesse tempo. Sabemos que o inimigo, ele tem lutado com todas as armas que ele tem para diluir
enfraquecer, retirar, destruir a fé dos teus filhos, porque a tua palavra diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. E a palavra do Senhor diz que a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e a declaração estabelecida das coisas que não vemos. Senhor, nós percebemos o ataque e a fúria de Satanás. Nós percebemos, Senhor, o quanto o inimigo ele tem lançado as suas garras ao nosso coração, à nossa mente, na tentativa de arrancar a nossa fé. E por isso, Senhor Deus, nessa manhã bendita, oh Deus, oh Senhor, nessa manhã bendita eu quero te pedir que o Senhor venha ministrar fortemente ao nosso coração. Ministra fortemente ao nosso coração nessa manhã, no nome poderoso de Jesus. Nós estamos abertos, nós estamos aqui, Senhor, ansiosos por conhecer os teus desígnios para nós. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Enquanto eu estava orando, Deus mudou tudo. Tudo. Deus mudou tudo. Nós vamos, eu falei para vocês que ia falar de um personagem bíblico que conseguiu as coisas na força do ódio. Mas, na verdade, o Senhor, enquanto eu estava orando, o Senhor me lembrou de uma passagem, de uma palavra que eu ministrei na tarde profética, mulheres que oram. E o Espírito Santo começou a dizer assim para mim, fale sobre fé. E você percebeu que eu orei, sobre fé, não é? Foi nessa hora que eu comecei a orar sobre fé que o Espírito Santo começou a dizer, ministre sobre fé, eles precisam de fé. Eu quero restaurar a fé do meu povo nessa manhã. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, deixa eu buscar ali meu caderno devocional. Você já abra aí em Mateus 21, porque nós vamos falar sobre Mateus 21. Eu vou buscar meu caderno devocional para eu poder ser um pouco mais fiel, né, à palavra que o Senhor tem para ministrar para você nesse dia, nessa live. Eu quero ser muito fiel sobre aquilo que o Senhor quer falar com você. Eu vou fechar aqui meu outro devocional sobre o que eu ia falar e vou ali pegar o meu caderninho, tá? Só um momento. Pronto, voltei. Ah, Espírito Santo, como eu te amo. Mateus 16, perdão. Mateus 16. E depois nós vamos falar sobre Mateus 21. Vamos falar sobre Lucas 4. Vamos falar sobre Mateus 21. Por enquanto, nós vamos falar, né, sobre Mateus 16, 19, quando Jesus ele fala para nós que ele nos deu as chaves do reino. Hoje a gente vai abrir Bíblia à beça. Eu ia abrir somente num texto com vocês. Vou deixar como expectativa para o próximo. Vou deixar como expectativa. E Deus já tinha me dado 2 lives para fazer com vocês, né? Uma é sobre esquecer o que passou e prosperar naquilo que Deus te dá, que eu vou ministrar para vocês também, talvez segunda-feira, já anote aí. E essa sobre esse personagem bíblico que conseguiu as coisas na força do ódio. Vamos ver o que Deus vai fazer, né? Eu acredito que eu vou ministrar somente de prosperar, esquecer do que passou, esquecer das dores, das traições, né? E prosperar naquilo que Deus está te dando. E hoje eu quero aqui ler com você Mateus 16, 19, quando Jesus diz assim, acompanhe comigo. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Minhas queridas, a gente muitas vezes não entende, não compreende algumas coisas da palavra de Deus e a gente não exercita a nossa fé. A gente deixa de
ter aquilo que Deus tem para nós, desfrutar daquilo que o Senhor tem para nossa vida, porque nós não colocamos a nossa fé em prática. Eu quero que você entenda que Deus tem mais para nossa vida. Deus tem mais para você. E eu quero ministrar sobre o teu coração nesta manhã bendita, que Ele entregou para nós as chaves do reino. Jesus está dizendo isso. Eu entrego para vocês as chaves do reino. E aquilo que você liga na terra é ligado no céu. E o que você desliga na terra é desligado no céu. O que, trocando em miúdos, isso quer dizer? A palavra no grego para chaves é aquilo que tem o poder de reter ou dar acesso, de travar ou destravar. Aquilo que tem um poder para liberar ou para bloquear. E reino, que é basileia no grego, quer dizer para nós que é o poder e o domínio de uma determinada região. É a dignidade para exercer governo que é dada aos filhos daquele reino, aos cidadãos daquele reino. Então, se eu for colocar para você em uma explicação muito sucinta o que significa as chaves do reino, porque as pessoas têm muita dificuldade de entender que chaves do reino são essas, que chaves do reino são essas que Jesus falou, eu vou dizer para você que a autoridade e vitória sobre as circunstâncias. É autoridade e vitória sobre as circunstâncias. Anota isso para você nunca mais esquecer. É autoridade e vitória sobre as circunstâncias. Tanto é que Jesus disse, tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Terá sido ligado, olha, terá sido. Terá sido é algo que já aconteceu quando acontece aquilo que é anterior. Se você ligar, já terá sido ligado. É uma garantia. E a gente só consegue utilizar bem as chaves do reino pela fé. Você nunca vai conseguir utilizar, ter autoridade para bloquear ou para dar acesso, para reter ou para liberar, para destravar qualquer coisa na sua vida, se você não tiver fé. Aí eu fico pensando, o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração, porque quando eu estava orando e Deus mudou tudo aqui, eu comecei falando uma coisa e no meio da oração o Espírito Santo falou o quê? Fale sobre o que eu tenho dito para você. Fale sobre o que eu tenho trabalhado com você. Fale sobre o que eu tenho revelado a você no que diz respeito à fé. Eu vou dizer para você. O Espírito Santo ele tem trazido muito ao meu coração esta pergunta de Jesus. Quando o Filho do Homem vier, será que ele achará fé na terra? E eu fiquei pensando sobre isso e perguntando, Espírito Santo, o que tu queres dizer comigo nesse tempo? Porque, na verdade, nós não sabemos quando Jesus virá nos buscar. Nós nem imaginamos. Mas nós precisamos observar essa advertência de Jesus. É uma pergunta que está advertindo, não é? Será que ele vai encontrar aquilo que agrada a ele? Que é a confiança no caráter dele? Fé não é nada mais, nada menos do que confiar no caráter de Deus. Fé não é crer, não é credulidade. Existe uma diferença, eu quero que você anote isso aí para você nunca mais esquecer. Existe uma diferença entre dúvida e incredulidade, entre fé e credulidade. Fé é a confiança no caráter de Deus, tão somente isso. Crer, você ser crédula, faz parte daquilo em que você põe a sua fé. Se você põe a fé no caráter de Deus ou se você põe a fé em outra coisa. Dúvida e crer, né? E crença e incredulidade, por exemplo. Dúvida e incredulidade. A dúvida não é a mesma coisa que incredulidade. A dúvida é aquilo que você não sabe. Alguém diz para você, amanhã vai chover. A meteorologia diz para você, amanhã vai chover. Mas você ainda tem uma dúvida. Você olha o tempo e você fala assim, eu não sei se realmente amanhã vai chover. É uma probabilidade, então eu posso duvidar. Não é uma coisa certa. Eu não sei. Podem estar corretos ou podem não estar. Sabe?
A incredulidade é diferente. A incredulidade é sobre aquilo que você já sabe e você escolhe acreditar diferente. Você escolhe colocar a fé em algo diferente. Não no caráter de Deus, mas, por exemplo, nas circunstâncias. Pedro, quando coloca o pé para fora do barco, ele tá fazendo o quê? Ele está crendo na palavra de Jesus. Sou eu. Deixa eu contar um segredo bíblico para você, que as pessoas confundem muito. Essa palavra está cheia de chaves e revelações. Você já percebeu que no texto onde Pedro anda sobre as águas, as pessoas ministram que como se Jesus tivesse falado para Pedro vir andar sobre as águas, né? Vem, anda sobre as águas, né? Só que Jesus não falou para Pedro andar sobre as águas. Suspense. Sabia disso? Jesus não falou para Pedro andar sobre as águas. Pedro falou assim, Jesus falou assim, não temam, sou eu. Não temam, sou eu. Aí Pedro fala o que para Jesus? Vai lá no texto, por favor, e confira. Vai no texto e confira. Se és tu, manda-me ir ter contigo, manda-me ir. Jesus falou, vem. Jesus disse para Pedro andar sobre as águas ou Jesus estava respondendo ao questionamento de Pedro? Se és tu. O que Jesus ia dizer? Não, não sou eu. Não, não venha porque não sou eu. Jesus está dizendo, vem, sou eu. E aí Pedro anda sobre as águas. Não é incrível quando você lê a palavra de Deus com mais atenção, com o Espírito Santo como teu professor, e você faz perguntas para o Espírito Santo? Na comunidade Save tem um módulo, tem uma jornada somente sobre devocional, onde eu ensino você a tirar chaves da palavra, fazendo perguntas simples para o texto bíblico. E num dos meus devocionais, e ouvindo a palavra de Deus, eu comecei a perceber isso e fui ministrada pelo Senhor com essa palavra. Você percebe que você precisa ter um pouco mais de atenção e ter sabedoria para fazer perguntas para o texto? E eu comecei a perceber isso, eu comecei a falar, Senhor, muitas vezes as pessoas perdem a fé, porque o Senhor tem ministrado ao meu coração sobre fé. O Senhor tem falado ao meu coração, filha, o maior ataque de Satanás é sobre a alma humana. Porque uma dor, uma ferida na alma humana, no coração, uma fissura no coração, uma ofensa no coração, uma ofensa não perdoada, ela vai contaminar aquilo que você crê, aquilo que você coloca a sua fé, aquilo onde você coloca a sua fé. Pode te fazer olhar mais para aquilo que o Senhor está te prometendo, aquilo que o Senhor está te dando, aquilo que Deus disse que ia fazer. Ou você pode, por causa de dores, olhar para aquilo que Deus não disse que você teria. O Senhor não te prometeu nada disso. O Senhor não disse, você vai andar sobre as águas. O Senhor respondeu, se és tu, sou eu, vem. Se és tu. Pedro só deu uma opção para Jesus. Se és tu, manda-me ir. Vem. Por quê? Sou eu. Perceba que a fé, ela pode muito bem ser contaminada pelas nossas emoções. E o Espírito Santo tem ministrado isso ao meu coração. Filha, eu quero te dar tantas coisas. Eu quero te levar a lugares que você nunca imaginou. Mas se você não crer na minha fidelidade, no meu caráter, naquilo que eu te falei, e começar a olhar para as circunstâncias, ter fé nas circunstâncias, ter fé naquilo que as pessoas dizem, e não eu estou dizendo, ter fé naquilo que o ambiente está te mostrando, e não aquilo que aonde eu te coloquei, aonde eu te plantei, você será fracassado. E o Espírito Santo começou a ministrar meu coração. Você precisa fortalecer a sua fé. Você precisa fortalecer a sua fé. Você precisa fortalecer a sua fé. Para que você possa utilizar bem as chaves do reino.
para que você possa entender que é primeiro no natural para depois ser no espiritual. Primeiro, muitas vezes, você vai precisar dar o passo. Oi, Roberta, minha amiga querida, que saudade de você. Um beijo, minha linda. Você vai precisar colocar o pé primeiro, crendo que Deus vai botar o chão. Isso parece um jargão de internet, mas isso é a pura verdade. Aonde eu vejo isso na Bíblia? E isso é bíblico. Coloque o pé que Deus bota o chão. Aonde eu vi isso? Aonde você pode perceber isso na palavra de Deus? Na palavra de Deus. Onde você pode perceber? Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Bota o pé, que eu vou colocar o chão. Vai, sai, toma atitude de me obedecer, que eu vou te dar o destino, o caminho, eu vou te apontar. Eu quis dizer primeiro o natural, para depois o espiritual. Foi isso que eu quis dizer. Porque o apóstolo Paulo fala isso para mim. Não é primeiro o natural para depois ser o espiritual? Porque muitas vezes nós queremos orar, mas não fazemos aquilo que precisa ser feito. Você ora. Quer ver como é que o apóstolo Paulo está correto? E a gente sabe disso pela nossa própria vida. É primeiro o natural para depois ser o espiritual. Vou dizer para vocês. Você ora a vida inteira para o seu marido se converter. A vida inteira. Mas ele não converte. Aí quando você pergunta para o Senhor o que está havendo, o que você não ligou no natural, porque na verdade, o próprio Senhor Jesus está dando esse fluxo para nós, que é primeiro o natural. Liga na terra, que terá sido ligado no céu. Desliga na terra, que terá sido desligado no céu. Você ora a vida inteira, jejua, mas você não faz uma comida boa, você não se arruma, não se perfuma, não se cuida. Tem casamentos que estão acabando porque a mulher não vigia. É tudo culpa da mulher então, pastora? Não. É tudo culpa desse século, é tudo culpa do pecado, é tudo culpa das investidas de Satanás, mas também é uma responsabilidade nossa. Nossa, é uma responsabilidade nossa. Eu preciso dar uma voz ao meu chamado. Deus falou comigo que ia me levar para discipular mulheres, mas você ora. Mas não toma uma atitude de pelo menos abrir um grupo no WhatsApp, convidar algumas amigas e começar a mandar alguma palavra e começar a dizer, queridas, vamos fazer uma oração? Ou você não deu um passo para dizer assim, olha, o Senhor eu estou me sentindo impulsionada, deixa eu ligar isso aqui, vamos fazer uma reunião de oração lá em casa? Onde cada uma vai compartilhar uma palavra e no final das contas, querida, aquela que é chamada, ela se sobressai, não tem jeito. Não tem jeito. O próprio Deus se encarrega de colocar você num lugar que Ele está te chamando, que Ele está te comissionando. Então, essa é a grande questão que nós precisamos entender. A gente precisa crer. Em crendo naquilo que o Espírito Santo começou a ministrar no nosso coração, a gente precisa agir. Aí a gente liga na terra, terá sido ligado no céu. 2 Coríntios 5:7, abre comigo, eu prometi para você que nós íamos abrir a Bíblia bastante hoje. Segunda carta de Paulo aos crentes que estavam em Corinto. Diz assim a palavra do Senhor para nós, 2 Coríntios 5:7, e nós estamos falando sobre fé. Fé. Diz assim a palavra sagrada, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. O apóstolo Paulo está dizendo para a gente, essa habitação terrena, ela é temporária. Nós precisamos viver a partir daquilo que é eterno na nossa vida. Nós precisamos aprender a viver sobre o que sabemos da parte de Deus, não sobre o que vemos a partir das circunstâncias. Essa é a grande questão para nós. A gente precisa entender isso. A gente precisa parar de ser levada pelo nosso emocional.
O diabo é que ama ativar o nosso emocional, porque no nosso emocional descompensado, desequilibrado, nós fazemos o quê? Nós tomamos decisões impulsivas. Nós não usamos muito bem a nossa razão, o nosso intelecto. Nós começamos a tirar, sabe, ter ideias, tirar conclusões a respeito de coisas que não existem, só existe na nossa imaginação. Só existe na nossa imaginação. É verdade, Thay. É uma batalha lutar contra o nosso emocional, uma batalha. Principalmente nós que somos mulheres, somos envolvidas facilmente. Mas o apóstolo Paulo está aqui para dizer para nós não caminhamos pelos nossos sentimentos, pelo que vemos, por aquilo que é externo. Nós caminhamos pela fé. Nós vivemos pela fé. Agora abra em Marcos 11, 23. Olha, é uma aula que o Espírito Santo de Deus está dando para nós sobre fé. Marcos 11, 23. Quem não está aqui está perdendo muito. Bom dia, Claudinha, minha linda. Bom dia, minha beloved. Marcos 11, 23 diz assim: eu lhes asseguro, olha o que Jesus está dizendo. Jesus, palavra do nosso amado, palavra do nosso Senhor. Eis que eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar e não duvidar em seu coração, mas crer, acontecerá o que diz e assim lhe será feito. Acontecerá o que diz e assim lhe será feito. E qual é o veículo que nós usamos para que isso aconteça? Olha aqui o que Jesus continua dizendo para os discípulos. Versículo 24. Portanto, eu lhes digo. Quem diz? Responde para mim. Quem diz? Portanto, Jesus disse. Eu lhes digo. Quem diz? É a pastora Dani que diz? É algum autor desse século que diz? Não. Jesus diz. Olha o que Jesus diz. Portanto, eu lhes digo. Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Liguem na terra. Orem. Tomem uma atitude. Profetizem, avancem, façam. E agora eu quero dar uma palavra profética para você. Uma palavra de conhecimento que o Senhor me dá. Avance. Se você veio aqui procurando uma resposta, Senhor, faço ou não faço, vou ou não vou, digo ou não digo, começo ou não começo, faça. Coloque em oração. Ligue na terra. Terá sido ligado no céu. Palavras de Jesus, palavras de quem? Me responda. Palavras de quem? Palavras de quem, minha amada? Eu fico aleluiada só de ler essas coisas porque o diabo tem roubado as nossas vitórias. O diabo tem roubado, sabe o que de nós? O poder de utilizar as chaves do reino. Se você não estava no início da live, você depois volte para você entender o que são as chaves do reino que Jesus está falando para nós. E assim se vocês crerem que já receberam, assim lhe sucederá. Creiam que já receberam e assim lhe sucederá. Lhe sucederá. Olha o que Jesus está dizendo. Nessa passagem aqui de Marcos 11, Jesus está falando sobre a figueira. Vocês lembram do episódio onde Jesus foi procurar, olhou de longe e viu uma figueira? E ele chega perto da figueira e ele busca frutos na figueira e não encontra. Aí ele dá uma palavra. E aí nós vamos lá em Mateus 21, já. Mateus 21, 21. Ele dá uma palavra para a figueira. Vai secar, seca. Nunca mais se acha fruto em ti. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Olha aqui no versículo 20 de Marcos 11. De manhã,
Ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Aí Pedro, como sempre Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. O que Pedro está dizendo? Mestre, aquilo que você disse aconteceu. Mestre, aquilo que você ligou na terra aconteceu. E aí você pode pensar assim: mas foi Jesus quem falou. Foi Jesus quem falou isso, por isso aconteceu. Jesus vem nos dar um ensino na sua palavra, vem nos dar esse ensino aqui. Olha o que Jesus disse. Jesus respondeu. Quem respondeu? Quem respondeu? Jesus disse: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro, foi o texto que nós lemos, que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. O que Jesus está dizendo? Sabe por que a figueira secou? Foi porque eu criei. Eu falei crendo que aconteceria aquilo que estava no meu coração. E acabou. E aconteceu. Aí eu vou mostrar para você aqui agora por que você não consegue algumas coisas. Porque você ora e fica tentando usar uma chave para ver se dá certo. Que você pensa que é uma chave do reino. Você usa versículos, você memoriza versículos e aquilo nunca acontece. Você precisa entender o fluxo da revelação de Deus para sua vida. Você precisa estar atenta, ter intimidade com o Espírito Santo para isso. Deus nos chamou de forma peculiar a cada uma de nós. Cada uma de nós tem um posicionamento. Cada uma de nós tem uma personalidade. Cada uma de nós tem um temperamento. Cada uma de nós tem um timbre de voz. Cada uma de nós tem uma apresentação e tem algo específico da parte de Deus também. Eu estou te levando a perceber que cada uma de nós fomos criadas por Deus de uma forma exclusiva, individual. E também é óbvio que o chamado do Senhor, o propósito de Deus para cada uma de nós, ele é exclusivo e individual. Você tem uma maneira muito específica de manifestar a glória de Deus, diferente da minha, e eu tenho uma forma diferente da tua. Jesus está dizendo: tenham fé em Deus. E aqui ele dá para nós a chave poderosa e que mostra por que nós não estamos tendo vitória. E eu vou te dizer qual é. Jesus disse assim: eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, disser ao monte, disser a quem? Disser ao monte. Vamos lá? Disser ao monte. Não é disser para Deus. Mais uma reviravolta da palavra do Senhor. A palavra do Senhor está te dizendo: disser ao monte. Jesus está nos ensinando nesta manhã. Não é a pastora Dani, é o próprio Jesus que está dizendo. Quem está dizendo? É o próprio Jesus quem está dizendo. Se você disser a este monte, o que é o monte para você? O que é a dificuldade para você? Se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar e não duvidar no seu coração. O monte é a sua dificuldade, o monte é o seu problema, o monte é aquilo que você acha intransponível. Calma que eu vou chegar na figueira, tá? O monte é aquilo que você não consegue lidar porque é maior que você. Jesus está dizendo para os discípulos: tenham fé. Pega aquilo que é monte para você e fala para Deus. É isso? E fale para o Pai, que o Pai dará um jeito no seu monte. Foi isso que Jesus falou? Não. Jesus falou: diga ao monte, fale ao monte. O nosso problema é que nós falamos sobre o monte com Deus. Nós falamos sobre o problema que temos, falamos sobre aquilo que não conseguimos, falamos sobre o que nos chateia, o que tira as nossas forças, o que nos entristece para o Senhor, mas não damos ordem ao monte para sair da nossa vida. Nós não falamos com o monte, você precisa falar com a montanha. Você precisa ordenar a montanha. Tenha fé em Deus, que o mesmo poder
criativo, o mesmo poder de transformação e de mudança que a palavra de Deus estabeleceu no início de todas as coisas. Haja luz, houve luz, ordene o mundo e ordenou, está na nossa vida, porque nós fomos feitas à imagem e semelhança dele. E então o Senhor Jesus está dizendo assim, há um poder incrível no seu posicionamento de fé quando você fala, quando você dá ordem, quando você profetiza. Você compreende isso? Você percebe isso? A Alana está dizendo assim, uau, quanto ensinamento. Isso aqui é o raso do que a gente tem na comunidade Save. Não é, mulheres? É o superficial. É o que está na superfície, na borda. Perceba, Jesus está dizendo, dá uma ordem para esse cativeiro acabar. Usa as chaves do reino. Eu lhes dei as chaves do reino. O que ligares na terra terá sido ligado no céu. Pega a tua voz, pega o teu posicionamento de fé e fale. E determine, e diga. E se posicione. Tenha coragem, não duvidando, mas Jesus deixou claro, não duvidando no seu coração, crendo no seu coração. Mas muitas vezes nós não falamos, nós não nos colocamos, nós não emitimos um comando no mundo espiritual através da nossa voz, porque nós não cremos que Deus vai fazer através de nós. Nós cremos que Deus é poderoso para fazer, mas nós não cremos que Deus é poderoso para fazer através de nós. Nós somos Gideões. Gideão fala assim, ó, quando ele faz aquele teste, ele pedindo testificação, na verdade, né? Ele está testando se aquela palavra realmente era para ele, se aquilo ia realmente acontecer, para ele ter certeza. Por quê? Porque ele acreditava que Deus poderia fazer milagres e coisas poderosas no mundo natural, no mundo físico, do lado de fora, mas não acreditava que Deus ia usar ele para libertar o povo. Senhor, a lã vai ficar molhada e o resto vai ficar seco, e Deus faz. Agora o contrário, aí Deus faz. Ele acreditava que o Senhor era poderoso para fazer essas coisas, mas ele não acreditava de jeito nenhum que Deus era poderoso para usar a ele para libertar o seu povo. Jesus é muito enfático. Se você crer, der uma palavra e crendo no seu coração sem duvidar, você vai receber aquilo que você está pedindo, aquilo que você está ordenando. A palavra do Senhor, ela é verdadeira. Nós é que não colocamos fé no caráter de Deus. Eu tenho um testemunho de uma casa que eu pedi ao Senhor de presente de aniversário em 2008. Olha quanto tempo isso faz. Meu aniversário é junho, 26 de junho. Data bendita do Senhor. Como eu amo o dia do meu aniversário. 26 de junho. E em março, eu estava procurando uma casa para comprar, onde lá, próximo à igreja que nós pastoreamos. E todo mundo falava para mim, você não vai conseguir casa nesse local porque é muito difícil, não existem mais construções de casa nesse local, somente de prédios, de apartamentos e tal. E eu falei assim, eu tenho experiências com Deus, eu tenho intimidade com o Senhor, e o Senhor falou para mim que se eu der uma ordem no monte vai acontecer. 2008. Grave esta data, 2008. Olha quanto tempo isso faz. E eu falei assim, essa casa vai ser minha. Comecei a procurar casa. E até meu marido falava assim, meu Deus, você é doida, não tem casa. E aí conseguimos encontrar uma construção de casa. Eram 3 casas, aquelas iguais, sabe? De 2 andares, com espaço para expandir, que era o que eu queria. Eu queria uma casa de 3 quartos, tinha achado uma casa de 1 quarto, mas tinha espaço em cima da garagem para fazer um 3º quarto e tinha espaço e estrutura na casa para fazer um terraço. E era justamente o que eu queria. E eu falei assim, eu quero essa casa. Essa casa vai ser minha. Deixa eu contar para você agora a parte eletrizante desse testemunho. Cheguei no corretor, falei, olha, nós queremos essa casa, eu e meu marido, nós queremos essa casa e tal. Como vamos comprar, não sabemos. Deus proverá. Vamos financiar e Deus proverá.
Como é uma casa nova, talvez financie 100%. Amém, glórias a Deus. Vamos lá, vamos ver a construção. Fomos na construção, amamos, e o Senhor falou assim, é tua. Falei, amém, é minha. Essa casa é minha. Março, guarde esta data, guarde esse mês, março de 2008, meu aniversário, junho de 2008. E aí, eu falei, vamos dar andamento aos papéis. Isso com o corretor. Depois de uma semana, março de 2008, depois de uma semana, o corretor me liga. Tá tudo certo, tá tudo certo. Quando foi abril de 2008, passados assim, corrido 30 dias mais ou menos, ele me liga e fala assim, olha, a gente está agilizando aqui os papéis, porém, nós sabemos que pela corretora, vocês têm a preferência. Porém, o dono da construção vendeu em particular a casa de vocês para um amigo. Por telefone, ele me falou isso. Aí eu falei assim, o quê? Inclusive, esse amigo já pagou em espécie, em dinheiro, 50% da casa. E vai financiar os outros 50%. Nós não tínhamos condição nenhuma de dar nenhuma entrada em dinheiro. Nós não tínhamos. Eu desliguei o telefone, eu falei, é mesmo? Que absurdo ele ter feito isso, porém é direito dele. Tá bom, mas qualquer coisa que mude eu ligo pra vocês. Isso era início de abril, passados 30 dias ali daquele momento. Desliguei o telefone, eu me ajoelhei e disse, eu não aceito isso, Senhor. O Senhor me deu essa casa é minha, e eu quero agora dar ordem a essa negociação. Que essa negociação pare e esta casa venha para as nossas mãos, em nome de Jesus, amém. Foi uma oração assim. Simples. Uma oração que eu peguei uma flecha da aljava e saquei, mandei para o céu. E falei, é isso. E acabou. Dei ordem no monte. É com o monte que eu tô falando. Eu não tô orando assim, Senhor, me dá essa casa. Porque o Senhor já tinha me dado. Para que eu vou falar, Senhor, toma providência nisso. Senhor, faz. Para quê? Que o Senhor já tinha feito. Eu só estava agora ligando na terra aquilo que estava sendo ligado no céu. Passados 2 semanas, o corretor me ligou. Falou assim, Dona Daniele, eu acho engraçado quando eles chamam Dona Daniele. Dona Daniele, não deu certo a negociação com o amigo, porque, incrivelmente, o banco não quis financiar os 50%. E agora a casa está em poder de vocês novamente. Eu falei, para negociar em 100%. Aí ele falou assim, vamos ver. Eu falei, vamos ver não. Já aconteceu. Pode ir firme com os documentos, que essa casa é minha. Esse é um testemunho vivo para você. Ninguém me contou isso. Eu vivi isso, amados. Eu vivi isso. Eu não estou inventando essa história. Sabe quando? E aí abriu, lembra? Quando eu entrei na casa, imagine quando eu entrei na casa, fala pra mim, lembra que eu tinha pedido uma casa de presente de aniversário para Deus? Os papéis foram correndo, entrou pelo mês de maio adentro. E quando foi em junho, eu estava dentro da minha casa nova. E eu passei o meu aniversário dentro da minha casa nova. E eu falei assim, eu quero dar um culto de ação de graças ao meu Senhor, porque Ele me deu de presente esta casa. Ah, mas você ainda estava pagando. Mas já era minha. Tanto é que eu quitei a casa, vendi a casa e comprei uma casa melhor ainda. Você está entendendo o que o Senhor está falando para você nessa manhã? A palavra do Senhor diz em Apocalipse 19:10 que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, ou seja, aquilo que Jesus faz na minha vida, que eu te conto, que eu testemunho, é o espírito da profecia sobre aquilo que vai acontecer sobre a sua vida. Se você crê, você recebe. Só que se você tiver com uma fé fraca, com uma fé contaminada, você não vai receber. E nessa manhã eu quero ativar a tua fé. E aí Jesus continua dizendo, e eu quero chegar aqui. Mateus 21:21,
vai dizer para nós sobre a figueira. Olha as palavras de Jesus. E eu sou muito enfática quando eu falo sobre essas coisas, porque eu fico muito incendiada pelo Espírito Santo. E eu chego a ficar até ofegante. Se você estivesse aqui, do meu lado, você ia entender. Eu fico até ofegante porque a palavra de Jesus é verdadeira. E eu vou te ensinar um princípio agora. Mateus 21:21. Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também a este monte, dizendo: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito, porque tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Minhas amadas, é a mesma passagem. Você sabe que esses são os evangelhos sinóticos, e você sabe que algumas passagens, os acontecimentos, eles são escritos pelo punho daqueles discípulos, e eles são escritos de formas diferentes, com alguns acréscimos, de acordo com o punho do autor, né? De acordo com a visão do autor, mas a essência é a mesma. E aqui nós percebemos que Jesus está falando da mesma coisa que falou em Marcos 11. E aqui a gente percebe a ordenança de Jesus. A ordenança de Jesus. Eu quero te ensinar um princípio. Jesus deu uma ordem para a figueira. E qual foi a ordem que Jesus deu para a figueira? Versículo 20. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Por quê? Porque Jesus aqui, olha, no versículo 18 disse: de manhã, cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhes disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Pastora, mas não é assim, eu já fiz algumas orações. Espera aí, deixa eu te explicar algo muito importante. Quando Daniel ora e tem aquela guerra durante 21 dias, o anjo, quando chega para Daniel, ele fala o quê? Tu és muito amado. Quando tu orou a primeira vez, eu já saí com a resposta. Deus já tinha ouvido e Deus já tinha liberado a resposta. Mas houve uma guerra nas regiões celestiais durante esse tempo. E aí, a resposta só chegou depois de 21 dias. Não é o tempo em que a resposta chega que vai determinar se ela vai chegar ou não. É a oração da fé que você faz. O apóstolo Tiago vai ensinar para nós que a oração da fé curará o enfermo. Não é oração gritada, não é oração longa, é oração da fé. É incrível quando a gente pega a palavra de Deus e a gente entende pelo Espírito e a gente é muito honesta em relação àquilo que o Senhor está falando com a gente. Não é verdade? Eu quero que nessa manhã bendita, nessa live de ministração profunda no seu coração, a sua fé seja ativada. Deixa eu te ensinar esse princípio da fé. Você precisa falar ao monte, você precisa falar à figueira. Olha o que Jesus está dizendo, Jesus está confirmando. Ele viu a figueira, que não deu frutos, ele estava com fome, ele precisava de algo daquela figueira. Aquela figueira prometeu frutos, mas não deu. Aquela figueira criou ali, né? Ela está infrutífera, porque ela não deu aquilo que Jesus queria. Ela gerou expectativas em Jesus e as expectativas foram frustradas. Jesus disse: seca isso. Ele falou com quem? Com o pai ou falou com a figueira? O princípio que Jesus está ensinando é falar ao monte ou falar com o pai sobre o monte? Isso é muito poderoso. Eu estou te dando aqui um ensino poderosíssimo que eu ensino para as mulheres que eu discipulo de perto na tarde profética e para as mulheres que eu discipulo de perto na comunidade Save. E eu quero dizer para você que as inscrições para a comunidade Save estão abertas ainda porque o Senhor me ordenou não fechar nesse tempo, nesse mês. Nós estamos trabalhando heranças espirituais familiares e nós já temos a data marcada do nosso jejum progressivo de 3 dias e eu quero te convidar a fazer parte. Queridas,
Não tem jeito. Existem montanhas que precisam ser removidas da sua vida. Existem figueiras que estão te prometendo frutos e não estão te dando, que precisam secar. Só que você precisa dar uma palavra para movimentar, para aquilo sair da sua vida e para aquilo acabar de uma vez por todas. Porque só gera expectativa frustrada na sua vida. Eu vou te dizer, nesse tempo, esse ano, como eu aprendi, meu Deus, a dar ordem na figueira. Coisas que prometem fruto, mas nunca dão. Ouvem, mas nunca chegam ao pleno conhecimento da verdade. Você precisa entender que você precisa parar de falar com a figueira, falar com Deus sobre a figueira, falar com Deus sobre o monte e começar a dar ordem naquela situação. Isso é um passo de fé. Isso é utilizar as chaves do reino. Aquilo que você liga na terra terá sido ligado no céu. Você entende como esse ensino é poderoso, como esse ensino norteia a tua vida e como isso te devolve a esperança que você nunca devia ter perdido sobre as coisas que Deus conversou com você? Você compreende que a fé é a chave? Você compreende o quanto o inimigo ele tem pegado, sabe, o teu coração e a tua mente e tem contaminado com dúvidas, pensamentos enganosos, incredulidades, dores emocionais que não estão deixando você perceber que você só precisa dar uma palavra de comando àquela situação? E você fica chorando diante do Senhor. É como se o Senhor estivesse te ouvindo e falando assim, tudo bem, mas eu já ensinei o que você tem que fazer. Não é para mim que você tem que falar sobre isso. Você tem que dar uma voz de comando e utilizar o poder que eu já te entreguei. Dê um poder, uma voz de comando a esse casamento em nome de Jesus. Tudo aquilo que é expectativa frustrada nesse casamento, dá uma ordem para secar, amada. Seca. Seca. Em nome de Jesus. Ele tem uma amante? Vamos ser claras aqui. Ele tem uma amante? Ele tá de conversinha no WhatsApp, conversinha no direct do Instagram, curtindo foto de mulheres? Dá uma ordem nisso aí para secar. Para de ficar choramingando. Para. Senhor, em nome de Jesus, eu dou uma ordem. Eu seco agora esse relacionamento. Eu seco agora essa inclinação. E aí você liga na terra também, faça a sua parte. Não adianta de nada você dar uma ordem e não depois fertilizar, né? Você entendeu o que eu estou falando. Seca isso, seque a escassez, seque as limitações, seca a oração contrária. Ah, não existe isso. Existe sim. O diabo, ele ama quando você não acredita nas coisas espirituais, porque aí ele pode fazer a festa. Ele fica dizendo, fala do monte para Deus, fica falando do monte, fica falando como teu marido é grosso, fica falando como teu filho é rebelde, fica mesmo, fica falando como naquela situação, naquela igreja, ninguém te reconhece. Fica falando. Fica falando. O diabo, ele quer que a gente entenda tudo errado. E a gente tome posicionamentos que não vão frutificar, não vão florescer. Ele quer que você pegue as chaves que o Senhor te entregou do reino e não use as chaves do reino, mas use a chave de alguém da internet que falou para você fazer uma coisa. Entende? E eu tô aqui para te ensinar usar as chaves do reino. Essa é uma chave do reino. A fé é a chave do reino. E existem outras chaves do reino que eu estou ensinando as mulheres na comunidade Save. Nessa jornada Heranças Espirituais Familiares e em todas as outras. Tem um módulo que chama-se uma jornada, né? Eu não chamo módulos, na verdade, chamo jornadas. Existe uma jornada porque é uma caminhada. É um discipulado, então é uma caminhada, por isso eu chamo jornadas. Jornadas de transformação. Existe uma jornada chamada Processos e Propósito, que eu falo muito sobre fé. Existe uma jornada ali que eu falo sobre fé. Que eu falo, inclusive eu até falei sobre isso que estou falando aqui com vocês. Só que lá eu falo um pouco mais profundo. Porque é numa live, né? E aí a gente consegue ficar até mais tempo juntas. Seca dívidas, seca
Peninas, isso, Janaína, você entendeu tudo. Morgana, tô impactada com tudo que o Senhor fez hoje nessa live. Eu não falei para vocês no início que o Senhor ia dar respostas, o Senhor ia trazer posicionamentos diferenciados para você e você, a partir de hoje, ia começar a viver tudo aquilo que Deus tem para tua vida? Agora, entenda, não é assim, pronto, acabou. Não é assim. Eu demorei quanto tempo para pisar na casa? 2 meses. E no meio desses 2 meses, o diabo quis contaminar minha fé. Só que eu só profetizava, só que eu só dava a ordem ao monte, só que eu só dava a ordem à figueira. Inclusive, eu dei a ordem até à figueira. Seca aí esse negócio, seca esse contrato, seca esse negócio aí dessa outra pessoa, porque o Senhor me deu essa casa. E acabou. Aconteceu. Digam o que quiser, eu tenho um testemunho para te contar. Ah, pastora, você fala com tanta autoridade, com tanta certeza. É, porque eu experimentei. Não tem como eu ser de uma outra maneira. E eu quero que você também experimente. Eu quero que também você faça. Dívidas, vícios, dívidas principalmente. Existe um comando para você dar para as dívidas. Ah, mas eu fiz a dívida no cartão, mas eu fiz a dívida e agora eu tenho que pagar, agora eu tenho que ficar sofrendo. Negativo. Tem um segredo aí. Tem um segredo. Nós vamos ter uma jornada, o Senhor já tem colocado no meu coração de falar sobre fé na comunidade Save mais profundamente, e vai ter uma jornada só sobre finanças. Uau, a linguagem espiritual do dinheiro. Vocês vão entender tudo. Tem gente passando miséria aí porque quer. E existe uma voz de comando para dar as dívidas, muito específica. Glória a Deus pela vida da senhora, a Janaína falou. A resposta do Senhor, obrigado. Glórias a Deus. A especialista Michele Magalhães, ela botou assim: eu nunca ouvi nada igual, como eu precisava ouvir isso. Aleluia. Seca incertezas, isso mesmo, Vanusa. Seca isso aí. Aleluia. Pastora Dani, você é uma bênção. Amém. Glórias a Deus. Cris Temperini. Obrigada, Senhor, por essa chave diretamente do seu trono para minha vida. Entrei há pouco tempo. Oi, Jô. A Jô botou: entrei há pouco tempo, mas já recebi o mais importante que o Senhor derramou sobre a minha vida. Meu Deus. O Senhor me deu a empresa, a Cíntia falou aqui. O Senhor me deu a empresa. E todo o impedimento secará. Exatamente. Ah, minhas amadas. Quando a gente caminha junto com gente que tem fé, você não consegue viver nada diferente do que aquilo que Deus tem para tua vida. Não consegue. O diabo, ele não pode tirar. O diabo, ele não pode tirar aquilo que Deus já te entregou. Ele só pode te influenciar a você duvidar, a você dar o comando na direção errada. Eu não estou dizendo que você nunca mais vai falar com o Senhor sobre as suas coisas, não. O altar do Senhor é para você chorar as suas dores, é para você dizer: Senhor, eu estou me sentindo assim, tudo bem. Mas existem circunstâncias que você tem que se posicionar diante da figueira, diante do monte. E acabou. A Claudinha colocou aqui: estamos aprendendo do modo certo e eficaz, aleluia. A comunidade Save está sendo um instrumento de Deus em nossas vidas. Glórias a Deus. Se você percebe alguma herança espiritual sobre a sua casa, sobre a sua vida, repetição de padrão na sua família, áreas travadas na sua casa, dá tempo ainda de você entrar na jornada Heranças Espirituais Familiares, que nós estamos caminhando juntas na comunidade Save, e nós já temos aí o jejum progressivo de 3 dias para frente. Nós vamos fazer, na última semana desse mês, vamos fazer 3 dias de jejum. E eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida. Seca a falta de capacidade. Exatamente. 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 Como faço para participar? Link na bio e clica no plano anual. Porque no plano anual você tem todas as atualizações de tudo que eu vou lançar daqui para frente. Todas as jornadas novas, as atualizações das jornadas que já existem. Porque eu sempre estou colocando uma ministração extra nas jornadas. Então, você vai estar juntinha. E também é um discipulado. A Nath. Oi, Natasha, tudo bem, meu amor? Que saudade de estar nas lives, agora estou de volta. Glórias a Deus. E sabe o que o Senhor falou comigo? Volte com as lives. O Senhor falou comigo quarta-feira. E eu falei: meu Deus, como é que eu vou fazer? Uma live por semana, pelo menos? Senhor, me dá graça. Porque a vida que eu tenho, que eu levo, é difícil de parar.
Evilene, chaves do reino, autoridade e vitória sobre circunstâncias. Pegou, né? A Evilene ajudando todo mundo aí. Vamos tomar posse em nome de Jesus. Eita glória! Não largo mais essa comunidade Save. A Gi Kachan. Falei certo? Glória a Deus. Amando caminhar com você. Eu, Ana Paula Rocha. Ai, Aninha, que glória. Deus separa, né, as mulheres para andar juntas, para caminhar juntas. O Senhor conecta. Minha primeira vez aqui, missionária Adri. Seja bem-vinda, meu amor. Minha primeira vez aqui, já te conhecia da UCC. Ai, da Ellen, Universidade Coach Cristã. Oh, meu Deus do céu, minha amiga preciosa Ellen Klein e o Felipe, eles são incríveis. Conheçam, por favor. Elizabeth, eu creio. A Anne colocou aqui, seca todo medo e enfermidade na minha vida. É isso aí. Deixa eu dar uma chave para você poderosa sobre a enfermidade. Querida, se você deixar a enfermidade te parar, você vai parar. Não deixa de ir para a igreja porque está doente. Você vai ficar se sentindo mal em casa, então sinta-se mal num ambiente da glória. E lá você vai ser curada. Sempre, sempre, sempre é curada. A Jéssica botou, amo a comunidade Save. Linda, preciosa. Como faço para fazer parte? A Leandra botou da comunidade Save, link na bio. Faça isso agora mesmo. Não deixe o medo te parar. Não deixe o inimigo colocar dúvidas no seu coração, porque o único que não quer você na comunidade Save é Satanás. Tenha certeza disso. Aleluia. Saudades da minha pastora Sarita. Sarita, que saudade de você, mulher de Deus. Tá sempre junto, né? Deixa essa live gravada. Vou deixar essa live gravada. Com certeza vou deixar no feed. E vou deixar aqui... agora tem que ver uma capa, né, pra colocar. Meu Deus. Alinhamento dos céus. A Nath falou aqui. Volta mesmo, pastor. Alcança muitas mulheres que não conseguem estar na comunidade. Sim. Verdade. Palavra poderosa. Sou muito abençoada. Que fonte pura. Faça lives, Vanusa, né? Glórias a Deus. O problema é o tempo. Missionária Adri, falo do Japão. Meu Deus, se não fosse a internet, né? Que lindo. Glórias a Deus. Vamos deixar essa live, vai deixar essa live salva. Adoro te ouvir, benção pura, direto para mim, em Angola, Fabiane. Meu Deus, é incrível como essa palavra, né? Tá atingindo os confins da terra, o mundo inteiro. Não confins da terra porque vocês são confins da terra, nada disso. Mas eu digo assim, uma amplitude no mundo, na face da terra, né? No globo, ali na terra. E é muito lindo isso. Amada, peço oração por uma causa na justiça, impossível para os homens. Minha amada, você aprendeu o que nesta live? Me explica. Dê ordem a essa causa, mulher de Deus. Eu ia orar aqui. Na hora que eu li aqui, eu ia orar, mas eu não vou orar. Você vai dar ordem a essa causa e você vai vir testemunhar no meu direct. Você vai pegar essa causa. Pega aí. Pega esse monte intransponível, impossível para os homens. Pega essa figueira aí que só vive gerando expectativas no teu coração e nunca acontece nada. A situação não muda. Figueira que promete fruto e não dá tem que secar na tua vida. Olha, eu falei pra você. Eu tenho aprendido isso esse ano. Figueira que não dá fruto tem que secar. Não tem jeito. Pega isso aí. É net, né? Net. Pega essa causa e dê ordem. O que você quer que aconteça? Dê ordem. Não peça liberação. Você já tem a palavra de vitória. Liga na terra o que você quer. Liga na terra e terá sido ligado no céu. Desliga nessa causa toda injustiça. Liga nessa causa prontidão para isso vir para tua mão, a liberação ao teu favor. Ao teu favor não, pelo amor de Deus, que português errado é esse? Em teu favor. Enfermidade, verdade, essa chave sobre... Sempre fiz isso. Fala de Angola. Eita, outra de Angola. Pastor, eu tenho recebido muito direcionamento espiritual, glória a Deus.
A Anne colocou aqui, minha primeira vez aqui, eu nunca tinha te ouvido, como é bom te ouvir, meu Deus, é muito forte, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar para que essa palavra fique muito firme no teu coração e você comece a viver pela fé em nome de Jesus. O Senhor já te entregou, por que você está aí aflita, falando para o monte, perdendo tempo, falando do monte? Para que? Me diga. Para que você vai chegar para o Senhor e falar: Senhor, esse monte está me causando muitos problemas. Dá ordem no monte e vamos embora viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? Eu te contei o meu testemunho, que o espírito da profecia agarre teu coração com esse testemunho do que Jesus fez na minha vida e você viva muito mais, tá bom? Deus abençoe cada uma de vocês. Vamos orar para consolidar essa palavra, para Satanás, dessas aves de rapina do inferno nas regiões celestiais, não pegue essa palavra do teu coração, amém? Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui, firmes nessa palavra, tendo recebido essa revelação, nós te louvamos, nós te honramos, nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo teu amor e pela tua graça. Senhor, tu és tremendo. Senhor, o Senhor traz para nós revelações incríveis. Aquilo que nós não estamos vendo na tua palavra, que o Senhor já deixou tudo pronto para nós. Nós só precisamos entender, ter revelação e praticar. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra seja, Pai, uma verdade revelada no coração das minhas amadas e que a mente delas venha capturar todo o sentido, Pai, de um posicionamento que elas precisam ter e que elas coloquem em prática no nome de Jesus. Amém. Nenhuma ave de rapina vai roubar a semente lançada no teu coração, a não ser que o teu coração seja uma terra dura, batida pelos pés dos homens. Né? A parábola do semeador. Deixa eu parar por aqui, senão começa outra live. Né? Então, que Deus te abençoe. Eu quero o teu testemunho no direct, por favor. Quando você der ordem, quando você orar e se posicionar, por gentileza, me deixa saber o que Deus está fazendo na tua vida. Amém? Para que a minha fé também seja edificada. Não existe ninguém na face da terra, minha amada, que seja tão poderoso, tão poderosa que não precise ter a sua fé edificada. Então eu te peço, encarecidamente, que você me envie o seu testemunho no meu direct, por favor. Tá bom? Na comunidade Save nós já tivemos curas, né? A gente tem a Tati aí, a filha dela ia operar, estava assim na porta de entrada do centro cirúrgico, nós oramos juntas aqui e o Senhor reverteu, falou: ela não vai precisar operar mais não, ela não tem nada. Meu Deus, isso é um testemunho. E você também vai ter diagnósticos revertidos em nome de Jesus. Amém? Não deixa a tua fé morrer. Alimente a tua fé com a palavra de Deus. E alimente a tua fé se posicionando. Amém? Um grande beijo e até a próxima. A Sarita estava nessa live. Uau, lembra, Sarita? Meu Deus, aleluia, aleluia. Olha aí o testemunho. Lembra, Sarita? Meu Senhor. Então, creia, mulher de Deus. Creia que vai acontecer com você. Amém? Glória ao nome de Jesus. Eu te vejo na nossa próxima live. Você que é mulher Save, eu te vejo. Eu te vejo na nossa live das discípulas amanhã, às 6:30 da manhã. Sim, vai ser no sábado, vai ser às 6:30 da manhã, porque aí a casa está tranquila, você pode se doar. Você pode se abrir, receber sem empecilhos na sua mente, sem gritaria, sem mexilança, né? Você pode, assim, receber tudo da parte do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, você que é Save, eu te vejo amanhã. Você que ainda não é Save e quer ser Save, se você acessar pelo link da bio hoje, agora, amanhã você vai estar comigo nessa live poderosa. Amém? Também te amo, Sarita. Um beijo, minha linda. Ó, as Saves aí já botam a tulipinha. Josi, Vivi, glória a Deus. Ana Paula, glória a Deus. Muitas Saves, muitas Saves, muitas Saves. Glória ao nome do Senhor. Eu espero você. O que é Save? Save é o perfil da palavra de Deus que o Senhor tem para cada uma de nós mulheres, de sermos sábias, auxiliadoras, virtuosas e edificadoras. Save. Sermos mulheres, Save. Deus te abençoe e eu te espero na comunidade. Um grande beijo. A Rose vai voltar, em nome de Jesus. Estou te esperando. Beijo.